Olá, pessoal, como vocês estão? Iniciando agora a primeira consultoria dentro do Polo Audiovisual do Noroeste Paulista, um projeto realizado com recursos da Lei Nelson Seixas 2025, através da Secretaria Municipal de Cultura e Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, São Paulo. É uma alegria estar aqui hoje, dia 14 de janeiro de 2026, iniciando oficialmente a primeira atividade e o primeiro dia ocupando esse espaço físico em que estamos agora, que tem como objetivo consolidar um local de encontro, um local de trocas, compartilhamento e organização da atividade audiovisual na cidade de Rio Preto e na região noroeste paulista. Eu sou a Mona Lu, eu inicio a mediação dessa consultoria, um bate-papo com o Guilherme Xavier. Obrigada, Gui, pela parceria, por participar com a gente desse momento hoje. O Gui é diretor, produtor e roteirista pela Oeste Cinema, idealizador do Polo Audiovisual do Velho Oeste, realizou curtas selecionados para os festivais Curta aqui no Fórum, Festival de Brasília, Curta Cinema, Mostra de Gostoso, Kinoarte, Festival de Vitória, entre outros brasileiros. Vencedor por 2 vezes do prêmio Canal Brasil de Curtas, finalista do GP do Cinema Brasileiro, selecionado para o Festival de Clermont-Ferrand e mais 31 outros internacionais com curta Ainda Restarão Robôs nas Ruas do Interior Profundo. Produtor dos longas Não Nasci Pra Essa Cidade e Filme do Medo, em finalização. Diretor-geral do Curta Velho Oeste, Festival de Curtas dos Interiores do Brasil. Antes do Gui iniciar, se apresentando, eu quero saudar os meus companheiros e também idealizadores do Polo Audiovisual do Noroeste, começando pelo Marcos Demarque. Oi, gente, tudo bem? Pode falar um pouquinho, depois eu passo para o Gui, se apresentar também. Eu acho que depois eu vou falar um pouquinho mais, mas acho que é importantíssimo. Faz alguns anos que aqui em Rio Preto a gente tem falado da necessidade da gente ter um espaço que centralizasse não apenas a atividade audiovisual, mas que fosse um espaço para pensar uma outra forma de olhar para o audiovisual e que mais que tudo servisse para o cinema enquanto uma ferramenta social, para atender essa cidade, né, e sobretudo os bairros aqui do entorno, em primeiro lugar. E eu acho que assim, hoje é o nosso primeiro dia oficialmente aqui instalado e é a nossa primeira atividade. Espero que seja o primeiro dia de muitos anos de duração e que, sobretudo, a gente consiga cumprir a missão principal que a gente colocou para esse projeto, né, do Polo Audiovisual do Noroeste, que é que esse espaço, mas mais do que o espaço, que essa ideia seja o catalisador de uma nova forma de pensar o cinema audiovisual aqui na região. Bom, estamos aqui com o Guilherme de Curso também. Dá um oizinho, Gui. Salve, gente. Eu tô vendo aqui como é que eu faço pra... Tudo bom? Ô, Gui, me apresentar rapidão. O Marcos já falou um pouco da ideia da gente do Polo, né? Mas, enfim, também tô na trajetória aí do audiovisual já há uns 14 anos, audiovisual e fotografia. Comecei a parte de som, fazendo som direto, mexendo com som. E hoje eu transito tanto no som quanto na imagem, edição. Enfim, e sou um entusiasta também do cinema, da produção audiovisual aí. É isso. Massa, e temos também Luiz Áureo, que hoje não pôde estar aqui presente por conta do nascimento da sua primeira filha. Como recurso de acessibilidade disponível, temos a tradução simultânea em Libras. E então aproveito e cumprimento nossa equipe de acessibilidade, hoje representada pela Elisa e pela Camila. A ideia central de um polo audiovisual que sirva como motor no desenvolvimento do cinema regional não é uma novidade. No Brasil e, sobretudo, no interior paulista, existem diversas ações nesse mesmo sentido. Esse ciclo de consultorias tem como objetivo o intercâmbio com alguns representantes de iniciativas existentes no interior, trocando experiências e práticas nos territórios,
a fim de criar uma maior consistência na implementação do nosso projeto Polo Audiovisual do Noroeste. As consultorias serão compartilhadas por meio da plataforma virtual, estarão disponíveis no nosso canal do YouTube. E passo então a palavra para o Marcos, que vai iniciar esse bate-papo com o Guilherme Xavier. Queria passar a palavra agora para o Guilherme Xavier, que além de tudo que foi apresentado, foi um dos presidentes do Fórum de Cinema do Interior Paulista, e é sempre bom a gente ressaltar a existência desse organismo, porque eu acho que todas essas iniciativas regionais estão conectadas também por meio do ICINE, né? E é um prazer compartilhar esse espaço aqui com você, Gui. E aí já passo para você fazer uma breve apresentação sua, além disso que a Mona falou com as suas palavras, e também já fazer uma breve apresentação do Polo Audiovisual do Velho Oeste. Com você, Gui. Maravilha, gente. Prazer é imenso de bater esse papo. Eu tô aqui em Assis, também Oeste, mas é como a gente chama de Velho Oeste Paulista, aqui um pouco mais ao sul do estado, próximo à divisa com Paraná e Mato Grosso do Sul. E aqui é onde a gente, já há 10 anos, começou a desenvolver um cinema articulado com uma perspectiva de transformação social e cultural, mas também de uma economia não necessariamente a criativa, num sentido liberal, como a gente tem visto ela se espalhar por aí, mas numa perspectiva solidária de um cinema que não repita ou reproduza os velhos mecanismos da indústria, dos grandes centros, mas que seja capaz de construir uma identidade territorial em articulação com outros movimentos do território e com as particularidades da própria cultura e dos modos de se fazer cultura na região. Então, bom, eu sou nascido em Assis, também morei em São Paulo, capital, ao longo de 8 anos, que foi onde eu comecei a trabalhar com o cinema, com o audiovisual de forma mais ampliada, né? Vim dos movimentos de cultura relacionados ao hardcore, ao punk, que à época, nos anos 2000, eram a principal manifestação cultural, digamos, antissistêmica aqui dessa região. Foi essa manifestação que me levou para o cinema, para o audiovisual, como um desejo de transformar em imagens e som coisas que antes eram limitadas à música, ou essa cena da música especificamente. Então fui para São Paulo, fiz comunicação social na Escola de Comunicação e Artes da USP, trabalhei como repórter e roteirista e produtor da antiga MTV Brasil, e fiquei até o final da emissora, que fechou, acho que como um sintoma das mudanças dos meios de consumo de cultura e de vídeo, especialmente, principalmente relacionado à música, com a chegada do YouTube, enfim, o fim dessa mediação, né, de uma mídia que pode dizer o que é bom e o que é ruim, e o público simplesmente acatar. Então a gente tem, no fim da MTV, que eu acabei participando de forma muito intensa, assim, uma virada de chave que foi caracterizada pelo fim desses meios e por um acesso direto da produção artística ao público, que depois também foi se transformando em outros meios que hoje também fazem essa mediação e que voltam a colonizar o nosso olhar, os nossos ouvidos, a nossa escuta, por meio dos streamings, do VOD e tudo mais. Mas enfim, o fim da TV foi o que me levou do audiovisual, da televisão, para o cinema. O meu último trabalho na TV foi o documentário do Sabotage, chamado Sabotage Nós, que acompanha a trajetória dele na gravação do seu primeiro disco, Rap é Compromisso. Lancei esse filme pela MTV, depois, com a MTV fechada, resolvemos soltar no YouTube para que as pessoas conseguissem ver sem nenhuma restrição.
Na sequência, antes de sair de São Paulo, eu fiz o meu primeiro curta-metragem, que foi o Sobre Coragem, que se passou na ocupação Vila Nova Palestina, vinculado ao MTST, à época. E o centro desse filme, né, dos conflitos dos personagens desse documentário, era a questão era uma questão de origem, da sua terra de origem, de onde as pessoas vinham e de como a questão da habitação num grande centro estava relacionada com a necessidade de sair das condições de vulnerabilidade ou de precariedade de territórios interioranos dos fundões do Brasil, né? Então, entrei em contato com muitas pessoas que estavam em São Paulo, mas que tinham uma relação a ser tratada ou curada com seus territórios de origem. Isso, de certa forma, me trouxe para Assis, né? Dali em diante, acho que eu entendi que eu também precisava me entender melhor com o meu território, com a minha cultura, e também entender os motivos por que as pessoas saem dos seus territórios e buscam se realizar nos grandes centros, em contextos cosmopolitas e tudo mais. E isso me trouxe para o interior com uma vontade enorme de tentar entender as complexidades desse território, que eram também as minhas complexidades. E vindo para o interior, a gente começou aqui a desenvolver uma cena do cinema, entendendo, né, até como quase um estrangeiro, apesar de ser nascido aqui à época, que era um universo muito potente para o cinema por conta do seu ineditismo, de temáticas, de paisagens e de modos possíveis de se fazer, né? Era um território inédito para o cinema, não existia de forma organizada ou sistematizada uma produção cinematográfica aqui no território. Então, naquele momento, eu lembro, eu sobrevivi por um tempo fazendo filmes publicitários, institucionais, e nesse meio do caminho, tentando construir uma rede de pessoas que desse para trabalhar aqui na região, olhando para o cinema no horizonte, né? Então, fui encontrando pessoas que, assim como eu, também tinham uma trajetória parecida, que estavam querendo fazer cinema aqui, na região, em cidades como Marília, Londrina, que já era um polo de cinema, mais Prudente, Ourinhos, enfim. E todas, de certa forma, precisando fazer tudo, né, numa jornada de videomaker, digamos assim, né, precisando dar conta de todas as etapas de produção, mas a maior parte das pessoas com desejo de fazer aquilo que entendiam que tinha por vocação, né, ou só o som, ou só a fotografia, ou pessoas que eram da produção e daí por diante. E aí a gente começou a se juntar para fazer esses trabalhos comerciais à época, se organizar em rede, daí que veio o entendimento de Oeste, né, porque não era Assis necessariamente, mas a gente começou a trabalhar numa rede de 4 ou 5 cidades, e desse grupo surgiu o projeto Polo Audiovisual do Velho Oeste, que é então queremos fazer cinema, a gente precisa então de um projeto de fomento ao cinema, que reúna o poder público, a sociedade civil, os agentes econômicos, e que consiga fomentar o cinema do início até o destino dessa cadeia produtiva, digamos. Então, aí foi quando estruturamos a forma como o Polo Audiovisual do Velho Oeste se organiza até hoje, que são os 3 eixos de formação, apoio à produção e circulação. Ou seja, vamos precisar compartilhar o nosso conhecimento, formar pessoas, novos agentes do cinema no território. Essas pessoas vão se formar, vão começar a se formar, mas vão precisar produzir para conseguir trabalhar com isso, gerar trabalho e renda a partir do cinema. Então a gente precisa de um mecanismo de apoio à produção, precisa viabilizar os filmes, financeiramente, tecnicamente, do ponto de vista da infraestrutura e tudo mais. E se a gente está formando, apoiando, viabilizando a produção de filmes, produzindo filmes, a gente precisa levar esses filmes ao público, né? Fazer um encontro dessa produção com a comunidade desses territórios onde a gente está atuando. Daí veio o 3º eixo, que é o eixo de circulação. Então, a partir desses 3 eixos, lá em 2018, a gente começou, a partir desse projeto já estruturado, a percorrer caminhos de financiamento aqui no território. Então, a gente foi em universidades, em consórcios intermunicipais, Prefeitura Municipal, Secretaria de Cultura, Secretaria da Educação também,
e percorremos uma grande jornada, assim, e em Assis, especialmente, tinha um cinema municipal enorme, assim, parado já há cerca de 15 anos, que também entrou no nosso radar, talvez seja essa a nossa base, ou talvez um instrumento importante para esse contexto. Então, a gente também propôs uma ideia de restauro desse cinema, e saímos percorrendo, né, a possibilidade de financiamento, entendendo muito calcados no discurso de que essa região nossa era uma região com poucos horizontes de desenvolvimento econômico. Por mais que a nossa motivação fosse política, a gente entendeu que a questão econômica era importante para o momento, para a gente dialogar com diversas forças e círculos de poder e tudo que se interessam pelo desenvolvimento econômico de um território, e entendendo que o audiovisual, com uma enorme aderência com a juventude, que consome um volume gigantesco de telas, já à época, já consumia, que tem manifesto desejo de transformar esse consumo de cultura em tela em trabalho e renda também, a gente passou a circular territórios dizendo que, sim, o audiovisual é uma saída, um possível novo vetor econômico para esse território, uma nova alternativa de desenvolvimento, que não são a agricultura latifundiária, digamos, que passa por um processo de esgotamento, talvez no seu limite agora, porque não gera mais trabalho nem renda, os trabalhos, as pessoas foram substituídas por máquinas, é uma atividade econômica que pouco gera de divisas para um município ou de reinvestimento da renda que produz, à medida que ela é muito concentrada e no momento que a economia também ela passa para um universo especulativo, esse recurso ele é reinvestido em ações, não necessariamente investimentos na cidade, né, que vão gerar trabalho e renda. E, por outro lado, o comércio dessa cidade, dessas regiões, ele vem sendo cada vez mais agredido ou substituído por plataformas mundiais de comércio, né, ou nacionais ou mundiais e daí por diante, que também tira uma grande parte do capital da cidade circulante e leva para fora, né? Desterritorializa a riqueza do município. E a gente entendeu e propagou uma ideia de que o audiovisual ele faz um caminho anticíclico, ou reverso nesse sentido. A gente desenvolveu o cinema aqui, a gente vai trazer recursos de fora, né? Seja recursos da política ou recursos privados, recursos dos editais das políticas públicas, ou mesmo a produção de filmes no território que vão fazer o recurso que não era previsto, né, que não estava na ordem do dia aqui da região, vir para cá e circular, gerando trabalho e renda para agricultores, familiares que produzem alimentos para um set de filmagem, para o transporte, as pessoas que trabalham com transporte, a hotelaria, e aí toda aquela cadeia ampla do audiovisual e do cinema que a gente conhece de cor, que vai desde as costureiras do figurino até eletricistas, marceneiros, e assessoria jurídica, enfim, atores, músicos, músicas e técnicos no geral, né? Então, diferente do campo da monocultura que concentra a renda, o audiovisual é um mecanismo moderno, né, uma atividade, digamos assim, do nosso tempo, que traz riquezas, gera divisa e gera trabalho e renda de uma maneira compartilhada, socializada, para muitas e diversas pessoas que se envolvem nesse processo. Então, é um mecanismo de desconcentração de renda, pelo menos da maneira como a gente começou a propor, com vistas numa perspectiva de economia solidária, né? Então, isso... Lá em 2018, 2019, a gente conseguiu o apoio de uma Fundação Educacional do município de Assis, que passou a investir um valor base ali no polo audiovisual à época de R$13 mil por mês, e permitiu que a gente mantivesse uma mínima estrutura pessoal, administrativa, né? E foi essa fundação também investiu no restauro do cinema municipal, que é o Cinefema Piracaia, o cinema que a gente tem hoje aqui, numa eterna luta de fazer ele funcionar com regularidade e com uma programação acessível ao público e constante, né?
Bom, desde então foram diversos ciclos formativos. A gente teve uma pandemia no meio, mas que ao mesmo tempo ajudou a gente a se organizar e solidificar um projeto para que quando as coisas voltassem, né, as pessoas voltassem a interagir regularmente, a gente já tivesse estruturado, já com projetos aprovados e propostas mais consolidadas. Então, 22, 23 e 24, a gente fez muita oficina em frentes diferentes, assim, cinema e educação, então nas escolas, com 2 atividades, oficinas diretas para alunos da rede pública municipal e oficinas para educadores da rede pública sobre como trabalhar audiovisual em sala de aula. A gente teve 2 ou 3 ciclos, se não me engano agora, do programa Territórios, que basicamente são oficinas de realização de curta-metragem em aldeias indígenas, quilombos, comunidades rurais, periféricas, e tivemos o carro, digamos assim, a parte central assim, de estruturação da cena do cinema aqui, que são as oficinas de profissionalização e especialização em audiovisual. São ciclos anuais de cursos temáticos, divididos nas grandes áreas do cinema e do audiovisual. Então, ciclos que começam e começam ainda com roteiro, passam por produção, fotografia, arte, som, direção, interpretação, montagem, até a realização, o exercício final de um curta-metragem com alunos e formandos que participaram desses ciclos. E foi desses cursos, dessas oficinas de especialização, que no projeto ele foi se incorporando, assim, que ele foi se solidificando, recebendo pessoas que se formavam, tinham desejo de trabalhar no cinema e ficavam e entravam para o projeto e amplificavam, assim, ampliavam, né, o nosso material humano, a nossa força, a nossa arte, nossa rede, né, propriamente dita. E nessa medida também, à medida que mais pessoas foram se formando aqui, outras que vieram das antigas, assim, dessas primeiras redes também, deixaram de participar tão ativamente, e a gente acabou renovando esse ciclo de pessoas e que hoje seguram a onda do projeto, né? Que tocam a sua estrutura, o seu espaço, as suas atividades e daí por diante. Bom, foram também nesse meio tempo, o eixo de apoio à produção, ele foi também conseguindo mais recursos e mais ferramentas para a viabilização de projetos. Então a gente teve a realização de 36 curtas, que foi bem legal, são projetos que, assim, que o Polo ajudava a estruturar através do seu núcleo de projetos, pegava roteiros, ajudava a estruturar para inscrição em editais, captação de recursos até sua viabilização. Tivemos a realização de 2 longas-metragens no último ano, que acho que foi o momento que a gente conseguiu realizar mesmo a nossa expectativa com o Polo Audiovisual, né, nesse ano de 2025, e também esses projetos foram apoiados, digamos, pelo Polo a partir de equipamentos e de infraestrutura que o Polo adquiriu para o seu almoxarifado de equipamentos através de emendas parlamentares para aquisição desses equipamentos, emenda da deputada Sâmia Bonfim, vale citá-la porque foi estruturante também para esse processo, numa parceria com a Circos também, que é uma outra entidade muito importante histórica aqui do nosso território, que compartilha desses equipamentos com a gente para uma utilização para além do audiovisual, mas também desses equipamentos como ferramental de comunicação e mediação mesmo com o público no geral, né, das outras linguagens artísticas. Bom, para além desse eixo, a gente teve o eixo circulação, com 3 edições do Festival Curta Velho Oeste, que é o festival de curtas do interior do Brasil, que é um momento muito legal, assim, que congrega todas essas ações do Polo Audiovisual numa tela, que conecta com a comunidade, daí por diante. É um festival que a gente tem muito carinho. A gente teve 2 edições da Mostra Itinerante de Cinema do Vale do Paranapanema, que basicamente pega os filmes que vencem ou que se destacam no festival e põe para circular nas cidades aqui do entorno do Vale do Paranapanema.
Fizemos uma edição dela em parceria com o Kinofórum, Festival Internacional de Curtas de São Paulo, que também mandou sua programação para cá. E, por fim, a mostra Territórios de Cinema e Educação, que é uma mostra que exibe todos os filmes produzidos através dos cursos, das oficinas, em especial das escolas, e que leva as escolas para dentro do cinema, nessa dinâmica de se ver em tela e tudo mais, e que começou a colocar o nosso projeto aqui no radar, né, nessa articulação do cinema e educação que tem se fortalecido cada vez mais no Brasil. Então, acho que num resumo de trajetória, assim, né, é um pouco de como chegamos até aqui, para falar um pouco mais das realizações concretas, e acho que a gente vai ter espaço para falar dos problemas e dificuldades também. Bom, então já que você tocou nesse ponto, vamos falar então um pouco disso, assim. Há duas coisas. Se desde o início essa ideia de que ele seria mais focado nessa questão da economia criativa solidária, fora de uma perspectiva neoliberal, se isso já estava colocado para todas as pessoas que foram se juntando para pensar, ou se isso se desenvolve no caminho, né? Quais foram os passos? Porque você falou muito dessa relação, de que vocês começaram a procurar várias instâncias do poder público, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, chegaram nessa parceria com a FEBA. Isso também diz respeito à forma como vocês são organizados juridicamente, enquanto polo, né? Então, se a forma como vocês são organizados juridicamente possibilitou todos esses avanços, se isso já estava colocado desde o primeiro momento, ou se foi a própria demanda que criou essa necessidade de vocês se organizarem juridicamente, né? E ao longo dos anos, como foi a relação de entendimento para que cada passo fosse dado, né? Porque, claro, imagino que vocês, quando iniciaram, até tinham uma ideia de como a coisa poderia estar hoje, mas ela foi paulatinamente também se moldando, né? Então, como os próprios passos foram demonstrando qual seria o próximo passo? Não, ótima questão, Marcos. Bom, de início, o desejo era fazer cinema, né? E isso uniu pessoas. Não tinha colocada uma visão crítica de que cinema a gente gostaria de fazer e quais eram os modos de produção desse cinema. Então, a gente começa reproduzindo o que se fazia nos grandes centros, ou numa tentativa de reprodução daquilo que eu, de alguma maneira, absorvi lá no centro, as outras pessoas também e tudo mais. Isso, de alguma forma, pensando nos modos de produção, trouxe questões que demoraram a ser resolvidas, porque a gente estava importando um modo de fazer e tentando aplicar no território, e não fôssemos do próprio território, tem uma coisa até meio colonizadora nisso, né? Então a gente começa querendo fazer cinema, isso junta pessoas distintas, e durante o processo, claro que a gente tem uma virada aí em 2018, em diante de 22, né, de um rearranjo político, né? A gente tem uma extrema-direita no poder que também vai nos posicionando cada vez mais próximos dos grupos com que a gente quer construir, distanciando de outros, né? Acho que isso, a conjuntura ela é super importante. E nesse meio do caminho, a gente entendeu que o que a gente queria fazer aqui não era necessariamente uma empresa, no caso a Oeste Cinema, uma produtora, que poderia tocar um projeto de fomento ao cinema enquanto um terceiro setor, né? Uma empresa, não faz sentido que uma empresa tenha uma parceria com o poder público para tocar uma política pública, né? Então, acho que esse era um ponto que levou a gente a começar a pensar num trabalho cooperado, então, ou numa associação. Então, vamos pensar numa outra entidade, porque as produtoras elas vão querer produzir filmes, não necessariamente atuar no fomento ao cinema, né, enquanto execução ou elaboração de política pública. Então, a gente pensou, então vamos trabalhar no fomento ao cinema. Eu acho que não é esse o formato. Ao mesmo tempo,
já por ter um posicionamento político à esquerda, enfim, e também por pensar um território que não era o centro e pensar que existem necessidades diversas aqui, a gente começa também a receber pessoas e encontrar pessoas dos movimentos culturais aqui da região que vinham de uma bagagem da economia solidária, relacionadas aos movimentos da terra, né, aos empreendimentos solidários, comunitários, enfim, e pessoas que trabalhavam nessa articulação também, em grande parte, por causa da presença da universidade aqui em Assis, que também fortaleceu, trouxe muitas pessoas para o movimento cultural, que toca uma iniciativa chamada INCOP, que é a incubadora de cooperativas, enfim, tinha um contexto ali que a gente também foi se apoiando, era esse grupo que também tinha um cineclube aqui no Ponto de Cultura, no caso a Pri, que é uma das coordenadoras aqui até hoje, ela era desse cineclube, então a gente chegou até lá nessa ideia de buscar pessoas, assim, a Pri também chegou a Ana, e chegaram pessoas que foram trazendo uma bagagem da economia solidária e juntando essa bagagem com a proposta de trabalhar com a política pública em parceria com o poder público, a gente criou uma cooperativa, que é a Oeste Cooperativa Audiovisual, que é a maneira como a gente se organiza até hoje. Nesse momento, a gente teve ali talvez um primeiro, não digo um conflito, mas assim um tensionamento de visões assim de como tocar esse projeto, porque tinha bastante pessoas, a gente começa com 30 pessoas, 31 pessoas, se não me engano, que estavam nessa rede, que estavam trabalhando mais para o mercado, e pensando, pô, não, então vamos dividir isso aqui, então vamos não é uma empresa, vamos aqui todo mundo, só um instantinho, Dandai, Manu, ei, tio tá em reunião aqui, tudo bem? Então, nesse momento, a gente... Perdi o fio aqui, mas a gente fundou a cooperativa e a gente tinha pessoas que estavam interessadas em trabalhar no trabalho e renda, que é legítimo trabalhar com audiovisual, e pessoas que estavam interessadas em construir um movimento social, a política pública e daí por diante. Só que veio todo mundo nesse barco para construir uma cooperativa. Então, vamos lá, de repente está todo mundo aqui, ó, vamos dar sequência ao trabalho que se fazia enquanto produtora. A produtora Oeste Cinema, ela foi socializada para uma cooperativa, propriamente dita. Então, a cooperativa que trabalhava em frentes de produção audiovisual e numa outra frente de fomento, que é o Polo Audiovisual do Velho Oeste. O Polo Audiovisual era um projeto gerido pela cooperativa em parceria com o poder público, né? Então, criou-se um monstro, assim, né? Muitas frentes de trabalho, pessoas produzindo filmes, pessoas atuando em formação, outras na circulação, outras buscando, enfim, tinha uma estrutura assim que ela era industrial, né? Digo, organizada e sustentável, e pensado a sua sustentabilidade de uma maneira industrial, etapista, assim, né? E tudo mais. Bom, acho que isso foi a parceria com o poder público através da cooperativa, ela foi viável, estamos falando de um terceiro setor, né? Então a coisa avançou. Nesse meio tempo a gente teve o fim do contrato com a Fundação Educacional do município de Assis, teve uma CPI de investigação de obras e supersalários, enfim, foi algo que rompeu o que a gente tinha de financiamento regular nessa história. E a cooperativa precisou, né, claro que não sobrevivia só desse financiamento, tinha outras fontes, mas ela precisou se reorganizar. Nesse momento foi quando teve uma separação entre pessoas que queriam construir um movimento social, o fomento, e pessoas que queriam apenas trabalhar, né, e são visões distintas, né, de cooperativa, porque uma entende a cooperativa como geradora de trabalho e renda, e é um lugar passivo, assim, né? Estou na cooperativa para ter trabalhos que vão vir para mim. E a outra não, vamos construir um movimento de geração de trabalho e renda, vamos propor o que vai acontecer, né? Vamos propor uma política pública, vamos disputar os editais, e daí por diante, né? Vamos articular, vamos cada pessoa se sentir responsável também pelo financiamento da coisa, e daí por diante. Bom, a cooperativa ela tinha uma parte central, que era o NPA, Núcleo de Projetos Audiovisuais, que trabalhava o longo prazo, né? Então não trabalhava a execução de projetos, trabalhava o ano seguinte.
Então, a articulação política, o fomento indireto via lei de incentivo e daí por diante. E isso nos deu 3 anos de sobrevivência, né, de recursos, assim. A gente acessou volumes de recursos que foram muito importantes. Só em 2024 a gente atendeu 720 alunos, assim, foi realmente um impacto enorme, foi muito massa. E acho que é isso, gente. Bom, esse contexto, né? Claro que aí a gente tem um ano de 2025 com a produção de 2 longas-metragens, toda a energia foi deslocada para a produção desses filmes, toda a força de trabalho também, de certa forma nos pegou um pouco desprevenidos nesse sentido, despreparados, porque a gente desmontou estruturas fundamentais para a sobrevivência do projeto, que estavam pensando o ano seguinte, a sustentabilidade, e todo o esforço foi direcionado para a execução de projetos. E esse foi um grande aprendizado que a gente está fazendo balanços hoje, inclusive, né? Nessa semana passada e tudo mais. Que a gente não pode, né? Se a gente quer continuar o fomento, enfim, um projeto de desenvolvimento do cinema de uma forma ampliada, a gente não pode desmontar estruturas. Estrutura de sustentabilidade é a sobrevivência da coisa, né? Precisa ter pessoas pensando em prazos distintos. Então, agora a gente está num ano, por exemplo, um ano atípico, assim, que a gente não preparou porque a gente gastou realizando, sabe? E tinha mais uma, né, Marcos, uma questão dentre as 3 que você perguntou, era a última, né? Primeiro, como veio a economia solidária nessa história. E acho que vale um adendo, né? Os longas que chegaram, eles foram a realização, assim, plena. Eu acho que foi um momento muito legal para a gente, porque realmente foi quando a economia solidária foi ativada mesmo. Então, parcerias desde a lavanderia comunitária, que é articulada à rede de economia solidária, que lavou a roupa de todo mundo que veio para cá, até o assentamento, a rede Trembão, que forneceu os alimentos, que são da mesma rede, o estúdio popular do Ponto de Cultura, que as pessoas que trabalharam nisso também se incorporaram ao projeto, e a gente tem, enfim, assim, foi um rebuliço, porque a coisa realmente aconteceu, sabe? A cidade viveu um longa, sabe? E um longa que envolveu muita gente, assim. As pessoas sabiam na rua, sabe? Quem tava de Uber sabia que tava tendo um filme na cidade. Acho que teve um trabalho de comunicação, assim, que desagou nisso, né? Daí, acho que começou a existir cinema em Assis, que viagem. Daí teve um curta, o outro que circulou. E os meninos começaram a espalhar, né? A mãe dos atores, das atrizes, fizemos um filme. Aí, no momento, ganhou um prêmio. Aí, nossa, o filme de ganhou um prêmio, não sei o quê. E foi assim, uma construção, uma progressão. Daí teve festival de cinema, caramba e tal. Aí, quando chegou o longa, foi tipo, o pessoal falando, caramba, estão fazendo um filme na cidade, um filme de cinema mesmo, sabe? E aí vieram atores de fora, atores de peso, assim, né, que eram conhecidos do público, gente, tipo, que eram de um círculo popular mesmo, de novela, de pessoas maiores, assim, do próprio YouTube, enfim, outras pessoas enfim, a coisa realmente aconteceu, sabe? Os filmes que fecharam as ruas, pessoas que foram emprestando objetos de cena, um dos filmes era um filme de época, sabe? Então, criou-se um ambiente assim que no último ano o cinema realmente aconteceu e a cidade vibrou com isso, sabe? Foi muito massa, realmente girou muito recurso para a cidade, foi um recurso muito pulverizado, muita gente viveu por algum momento ou se remunerou aqui ou ali disso, sabe? Então, foi um momento muito importante que tem sua complexidade, como eu falei, né? Foi uma realização, ao mesmo tempo a empolgação foi desestruturante de alguma medida e a gente segue nesse ciclo de voltar ao plantio e daí por diante. A terceira coisa, Gui, eu acho que você foi, na própria resposta, você foi emendando, que era sobre como cada passo ele antecedia o próximo passo e também fazia pensar qual seria o próximo passo. Eu acho que você foi deixando isso claro, inclusive, quando você traz a conjuntura do ano passado, de 2025, e como ele reflete nesse ano, e como essas escolhas elas foram também muito conjunturais de acordo com o que ia ocorrendo, né? E aí, nesse meio tempo, muito claro que tem uma conjuntura ali que é
que ela foge à conjuntura local, né, que é a conjuntura nacional, e como essa conjuntura nacional influenciou diretamente os caminhos também, né, sobretudo 18 a 22, como ela influenciou muito para onde vocês foram, né? E aí eu queria puxar um outro assunto, Gui, que eu acho que, assim, quando a gente fala do polo audiovisual do Velho Oeste, e isso não é só eu que estou falando, isso a gente vê, inclusive isso ficou muito claro, por exemplo, em Tiradentes, ano passado, a Vivi, quando vai anunciar o prêmio, ela deixa isso muito claro, do papel que o polo cumpre, né, que é, sobretudo, formação. Né, e como, em que momento também, nesses planos, entenderam que essa ligação, sobretudo aí com Santa Clara, seria primordial para que a coisa andasse e esse reconhecimento, porque se a gente pega hoje essas pessoas que estão, Ariel, Igor, Niel, são todas pessoas que vieram da formação e que hoje estão aí, assim. Em que momento foi que, de fato, olhou para a formação e falou assim, cara, é nisso aqui, é na formação popular, nas periferias, que tem algumas sementes. Como que foi essa virada de chave? Assim? Massa. Eu acho que aí vem... Alguém ia falar? Eu acho que, cara, isso foi orgânico, assim, né? À medida que a gente precisa se posicionar politicamente, entendendo que o cinema é um mecanismo potencial de transformação social e tudo mais. Acho que tem um direcionamento de esforços para onde a gente acredita, né, e para as pessoas que a gente acredita que deveriam e que poderiam e que têm potencial de fazer cinema, mas por uma condição de classe ou histórica, ou pela própria limitação do pensar em fazer cinema, sempre tão elitista e tudo mais, né, veio aí o pensamento contra-hegemônico, né, para o caso. Então, cara, de onde está o potencial mesmo aqui, né, de transformação social e mesmo o potencial estético, temático e tudo mais, né? Onde já fizeram cinema, onde ainda não fizeram, né? E com quem a gente quer caminhar, né? Quem são as pessoas e os territórios, enfim, que a gente quer estar junto ou que já somos de lá por questões de origem ou que temos um desejo de construir esse corpo histórico, essas alianças e tudo mais com esses territórios. Então, acho que os primeiros ciclos de formação, já pensando, são formação gratuita, né? Princípio. Então, como que a gente começa, como a gente chega nas pessoas? Por formação de lideranças, né? Então, no caso, Niel é uma pessoa que chegou e que teve um investimento de energia pessoal e coletivo, todo mundo, cara, massa, bora com nós, porque é uma pessoa, é uma liderança em potencial, que acessa outros universos, as universos de quebrada em especial. Por exemplo, o Ariel, quando chegou também, rolaram comoções, assim, caramba, essas pessoas estão chegando, né? O próprio Rogério Borges, que foi uma pessoa que puxou uma parte estruturante da formação aqui no Polo, a hora que o Ari chegou, por exemplo, falou, caramba, massa, uma pessoa que está no ativismo e na mobilização da comunidade trans, na articulação da retomada indígena, enfim, caramba, isso aqui também, tá ligado? Tem um poder aí, né, de impacto social e de construção de redes, e daí por diante. O Igor, da mesma maneira, o Igor, quando tava trampando, em obra, em casa de mercado, daí por diante, sempre querendo fazer cinema, quando participou das primeiras oficinas, chegou para ficar, eu quero viver disso, né? Então, assim, a formação nesse tempo, ela atingiu bastante pessoas, centenas mesmo, mas a parte mais importante dela é ter trazido lideranças ou pessoas específicas que ampliam o nosso universo de alcance, nosso universo temático, que trazem uma densidade para os debates que a gente toca dentro do projeto, um desafio mesmo de comunicação, de confluência de repertórios e daí por diante, que amplificam o trabalho, né? Então, muito mais do que, a gente foi entendendo que uma quantidade, um impacto enorme, as pessoas que chegaram para ficar, acho que mora aí o maior impacto da formação, né? Tanto que o projeto hoje, acho que exceto eu e Priscila,
a gente está em 10 pessoas. 8 das demais vieram de formação. E isso trouxe uma nova cara, uma nova configuração, outras formas de fazer, assim, que são mais intrinsecamente comunicadas, relacionadas com as comunidades que a gente pertence e onde a gente articula, né? Então, para fazer um paralelo, lá no começo a gente tinha pessoas diversas que queriam fazer cinema. Quem quer fazer cinema de antemão, assim? Onde se constrói um desejo de fazer cinema? Tem um recorte de classe, de raça, muito específico das pessoas que têm o desejo, né? Agora, o desejo construído, a possibilidade de, enfim, pessoas que chegam para fazer cinema e se interessam, né? E começam, e isso muda tudo o perfil, né? A configuração da coisa. Eu acho que e acho que é importante também entender pela linha histórica, né? A gente teve um começo ali que chegou a 37 pessoas no grupo, cooperadas mesmo, e hoje a gente trabalha com 10 pessoas. Então, teve ali um crescimento muito grande de pessoas de interesses diversos e tudo mais, e um afunilamento, né, das pessoas que se mantiveram e que se conectaram numa perspectiva de movimento social, de construção de uma alternativa de trabalho e renda, de um cinema contra-hegemônico e tudo mais. E acho que vale também uma reflexão sobre o processo histórico da política cultural. A gente criou no começo uma estrutura industrial com diversas frentes que caminham juntas e tudo mais, num momento que a gente queria fazer um processo artesanal e contra-hegemônico que foi se desenvolvendo. Então os interesses foram se dissipando, construiu-se uma unidade de um grupo que se entende forte e tudo mais, e agora a gente está num desafio que é a conjuntura nacional, estadual e tudo mais, de pensar novamente uma perspectiva industrial que não desconsidere todas as críticas que a gente construiu sobre esse modo de fazer, né? Eu digo porque mudou, né? A gente sobreviveu por muito tempo aqui de um PROAC, onde a relevância social dos projetos era muito importante. Hoje não é mais, né? A relevância econômica, ela é importante. Uma escala, a profissionalização, né? O método, a sustentabilidade e tudo mais. No governo federal, a mesma forma. Oi, Dandan. No governo federal, da mesma maneira. O MINC fechou, né, o fomento. O fomento está fechado para estruturas sólidas e profissionalizadas, com previsibilidade, diversidade de fontes de financiamento e daí por diante. Está colocando a gente, essas 10 pessoas que ficaram, vamos, movimento social, vamos construir esse cinema, agora levadas de novo a pensar, como que a gente lida com essa situação? Por uma necessidade de sobrevivência mesmo, né? Enfim, a questão brasileira é muito foda, a imprevisibilidade, a mudança a todo momento, né? A gente não sabe o que vai ser ano que vem, muda o governo, muda todas as linhas de fomento, não tem um calendário fixo, a gente não sabe quando entra, quando sai resultado, então, assim, é um desafio enorme, a gente está lidando com isso agora. As pessoas que se formaram, né, falando de formação novamente, vieram de um desejo de fazer o cinema, ou de atuar politicamente e tudo mais, só que a formação em política pública, ela é uma caminhada longa, né? Então é um grande desafio para nós agora, com essas pessoas, grande parte que vieram de formação, entender que a gente precisa voltar a construir estruturas industriais, digamos assim, por mais que calcadas numa perspectiva de economia solidária, né? Tem grandes desafios aí nessa história. Beber uma aguinha. Bom, deixa eu perguntar aqui. Você tem alguma questão, Guilherme? Gostaria Cara, de colocar? questão não, mas
é muito familiar essa questão que ele traz também de começar com 30, 40 pessoas e ficar só a galera que tá mesmo a fim de... Com o mesmo intuito, na verdade, né? A Mona acho que vai saber, o Marcos, não sei, mas enfim, eu participei do circuito Fora do Eixo, não sei se você chegou a conhecer, de alguns coletivos, enfim, por uns 10 anos, circulei, enfim, vários processos, e foi muito isso aqui em São José do Rio Preto, quando a gente formou o coletivo, a gente tinha, sei lá, 14 pessoas, e no final, depois de um ano, a gente estava em 3, né, que seria o núcleo durável ali, e fazer toda a movimentação e articulação do processo. E é muito isso, eu acho, né? Que se a gente está a fim de se organizar e criar um polo, né? A gente está fazendo essa organização, é saber com quem a gente pode contar, porque eu acho que se a gente está em 3, em 4, né? Que são pessoas que realmente estão a fim de fazer, é muito melhor do que se a gente vem em 50 e ninguém sabe o caminho, sabe? Assim, a gente sabe o tamanho da nossa perna e para que onde a gente vai e como é que a gente vai fazendo, assim. Eu achei muito... Me fez voltar uns 15 anos atrás aqui, né? Mas é isso. Eu acho que tem a maturidade também do amadurecimento dos processos, leva a gente a entender que existem círculos de envolvimento e a gente pode estar tudo bem com isso, né? Se a gente filmou agora, no ano passado, sei lá, acho que tinha umas 40 pessoas daqui envolvidas. Nem todas querem construir a entidade ou o projeto necessariamente. A gente tem um momento histórico foda, que as pessoas estão preocupadas com o seu e a gente precisa complexificar isso também. A sobrevivência está difícil, né? Não dá só pra gente também falar, pô, não quer construir, não, a sobrevivência está difícil, cara. E a tentação de se virar sozinho ou de correr, tipo, putz, vou lá e vou resolver, ela é mais rápida, a alternativa solitária, por mais que seja menos sólida, né? Ela é mais ágil, então... Mas eu acho que tá tudo bem se a gente conseguir manter um núcleo que siga articulando um círculo forte de trabalho mesmo, de fomento, e ao mesmo tempo ter uma rede mais ampliada, que se articula com o projeto, que se envolve com o projeto, que compõe o projeto, que fortalece o projeto, sabe? Mas que não necessariamente quer trabalhar no núcleo, eu acho que está tudo bem, sabe? Desde que tenha uma integralidade, uma transparência em relação às expectativas e tudo mais, né? Porque é isso, aos poucos também vai construindo, sei lá, pô, o Longa trouxe mais galera, tem uma galera querendo chegar agora de novo, sabe? Chegar para construir a parada. Enfim, eu acho que é isso. É importante construir uma unidade antes de tudo, uma intimidade mesmo, uma afinidade política especialmente, né? As pessoas que estão junto, estamos junto mesmo, vamos embora, e a gente vai construindo. Entre progressões e contrações, né? Progressões e contrações. Eu acho que é entender que isso é orgânico, mas que a gente não volta mais no mesmo lugar, sabe? Então é uma pessoa para 37, caiu para 10. Tipo, 10 já não é mais uma pessoa, sabe? E vamos expandindo e solidificando, expandindo e solidificando. O lance é não ter pressa, né? Entender que o processo histórico é lento mesmo. Pelo menos é como a gente tem pensado aqui. E muito legal te ouvindo falar aqui sobre tudo isso, né? Primeiro, assim, quero trazer a reflexão de ouvindo falar sobre a cidade se reconhecendo enquanto uma cidade de cinema, né? Como isso, de fato, é um sucesso da nossa profissão, né? Trazer essa verdade, essa proximidade para as pessoas da cidade, né? As pessoas se apropriam desses filmes, elas participam, fomentam e principalmente valorizam esse fazer, né? Esse fazer audiovisual que muitas vezes está lá na tela do cinema, muito distante das pessoas, e principalmente das pessoas que moram no interior paulista, né? E sobre o lance da formação, fico pensando como é importante esse eixo ser um eixo base mesmo para a continuidade desses projetos, né? E como caminho a gente aprende caminhando mesmo, né? Porque cada ano mostra uma dificuldade, uma coisa que a gente precisa reafirmar ali nesse sentido. E acho que você falou um pouquinho já dessas dificuldades, né, enfrentadas ao longo do caminho, e como resistir a isso, né, uma coisa orgânica que vem e que vai, e como é que a gente resiste, Gui?
Vamos descobrindo, né? Gente, eu acho que tem questões muito importantes para a gente pensar, que a gente tem, né, dialogado muito aqui. Eu acho que resistir politicamente, né, é uma questão que talvez a gente possa falar em outros fóruns, né? Mas eu digo assim, acho que a unidade está aí, vamos embora, né? A questão econômica, por outro lado, ela é central, né? Eu acho que assim, a dedicação plena, ela acontece quando o projeto gera trabalho e renda, né? E acho que esse precisa ser mesmo um grande objetivo assim, do trabalho, porque é a partir da geração de renda que se organiza a força de trabalho. E o nosso projeto depende de força de trabalho, né? Porque é intenso, o cinema é intenso, né? Isso que a gente faz você vê, se vai... O Polo Noroeste vai receber um longa aí, daqui a 4 meses e tudo mais. Imaginando que vocês estão imaginando um cenário, né? É um trabalho, você não tem como fazer outra coisa da vida se você não tem uma dedicação mesmo ao cinema. E daí por diante. A formação, você vai dar formação nas escolas, nas aldeias, por quem foi dar formação nas aldeias, como no caso do Ariel e da Ana, ficou 1 mês lá, entendeu? Então, assim, é necessário ter renda para mobilizar a força de trabalho, e a gente tem independência de força de trabalho. E para ter renda, precisa ter uma diversificação de fontes de financiamento. E esse é um segredo, assim, né, na verdade, uma grande questão, né, que a gente também tem tentado resolver, não só pela diversidade de fontes, mas como que a diversidade de fontes também não abala a nossa estrutura e coloca trabalhos em competição. Vou colocar um exemplo. A cooperativa seguiu fazendo trabalhos para o mercado, institucionais, etc. e tal. Isso manteve, né, uma saúde financeira, manteve renda, financiou por 2 anos, muita gente trabalhando e uma estrutura fixa, né, de pessoas de gestão administrativa. Então, coordenação de parcerias de novos negócios, que só via atrás de lei de incentivo, coordenação de mercado, que só buscava produtoras, agências, etc., coordenação de formação, apoio à produção, circulação, secretariado, tesouraria, comunicação, equipe de comunicação, enfim. Só que quando chega um trabalho desse, com a urgência do que um mercado impõe, por exemplo, desmobiliza o resto, né? Para fazer uma coisa que a gente não acreditava e segue não acreditando, né? Enfim, passamos acho que até 2023 com essa frente de trabalho, meio de 23, se não me engano. Entendemos que não, tá, mas aí, vamos buscar outras fontes, aí força nos editais, sabe? E aí entrou edital pra caramba, concentrando nisso e tal, mas chega um ano, por exemplo, como 2026, que até o momento a gente não aprovou um edital. E aí como que você se sustenta, né? E aí como que essa força de trabalho não se dilui, né? As pessoas não vão sair correndo, né, para encontrar outras formas de sobrevivência. Claro que, junto aqui a gente está entendendo que, a gente junto vai conseguir sobreviver, encontrar alternativas de uma forma muito mais forte e tudo mais, e isso vão surgindo aos poucos, com a medida que cada pessoa também se entende como geradora de trabalho e renda, vão surgindo iniciativas. A gente está no momento de organização dessas iniciativas, de fontes diversas de financiamento e daí por diante. Então é um desafio de equilíbrio ali, né, entre diversificação de fontes, mas também entendimento dessas fontes que são sustentáveis e que não desestabilizam o coletivo, né? Então, saídas, assim, né? Hoje a gente está articulando com prefeituras, que pode ser uma troca legal, secretarias de educação, para a realização de atividades de cinema e educação nas escolas. Existe uma lei federal que obriga 2 horas de cinema por mês nas escolas, que nenhuma prefeitura cumpre, praticamente, mas que eleva os índices de medição da educação no município. A educação tem recursos. De que maneira a gente pode articular com prefeituras diversas, né? Acho que o sentido regional é esse, né? Estamos falando do Noroeste, por exemplo. Não é só Rio Preto, né? Dá para
articular com diversos. Pô, então vamos articular essa formação nas escolas com uma amostra no fim do ano, para reunir todas as escolas, sabe? Isso produz mídia, né, cara? Que é bom, você joga com essa lógica de poder, até mesmo eleitoral, em alguns momentos das prefeituras e tudo, mas para subvertê-las e para fazer o que a gente acredita, porque o impacto de uma oficina de cinema na escola é uma coisa incrível, né? Realmente, da nossa parte aqui, cara, é o que a gente acredita, tá aí, tá ligado? Tá aí o impacto. Enfim, daí por diante, né? A gente precisa articular politicamente o tempo todo para ter emendas ao fomento, emendas parlamentares. A gente precisa ter uma articulação com o setor privado, por mais que a gente complexifique e tenha críticas sobre o financiamento indireto, mas é um recurso público. Nosso entendimento, cara, é um recurso que precisa ir melhor aqui do que para o outro projeto né, enfim. Os editais, a gente precisa ter gente sempre pensando nos editais, estruturando, não adianta aquela correria doida de tem um edital, vamos sair correndo, sabe? Então, essa diversificação de frentes, né, que vão garantir uma sustentabilidade, ela é muito importante, porque no ano não entra um, mas entra outro, né? O ano passado a gente foi financiado por longas metragens, que manteve um monte de gente aqui, sabe? Então, são coisas diversas, assim, que precisam compor e manter, né? Agora, do ponto de vista de relacionamento, né? Acho que também é uma questão sensível, assim, também, porque não ter afinidade, né, dentro desses núcleos e muita diversidade, acho que tende a criar muita quantidade muito grande de pessoas que não têm afinidade. Eu acho que tende a criar ambientes de insegurança e de pouca integralidade, assim. Acho que para construir um projeto político a gente tem que ter gente à vontade com o que está construindo e com as pessoas que estão junto, assim. Acho que esse é um desafio que para nós foi uma questão muito importante até aqui, assim, principalmente ali, acho que 2023, a gente teve grandes questões de relacionamento, assim, acho que por querer crescer demais, sabe? Então, acho que é algo para se atentar e estar sempre esperto na construção de unidade, né? Acho que isso E a gente viu isso não só aqui, né? Mas que no próprio Ensine, que a gente citou, a gente também tem um crescimento muito grande. Então, como que a gente cresce, consolida também, sem dar passo maior que a perna, né? Acho que é uma grande questão. E essa é muito a dinâmica dos movimentos sociais, dos partidos, né? Sempre que a gente se coloca nesse lugar que vai para além diretamente do mercado, quando a gente está fugindo daquilo que é meramente financeiro, mas que a gente tem uma série de outras ligações por trás, sobretudo quando a gente está falando de espectro político, de sociedade, a gente tem momentos de ascensão, momentos de regressão, e isso tem que ser tratado da melhor forma possível, porque é assim mesmo. A gente tem a conjuntura, ainda mais quando a gente está falando de uma série de pessoas, aí já pensando em individualidades, na maior parte do seu tempo, estão tendo que pensar como elas vão pagar as contas o mês que vem, no outro mês, no outro mês, no outro mês. A gente sempre tem de ter aqueles momentos de aproximação, reaproximação, saída, a pessoa sai, mas ela volta depois. Eu acho que você usou uma palavra agora que é muito importante. Eu acho que a construção da unidade ela é o mais importante, porque por mais que você tenha essa saída momentânea, você sabe que é aquilo lá. Você nunca mais vai voltar para aquele ponto inicial. Você não vai nunca mais voltar a ser um. Você chegou num ponto que você sempre pode, em determinados momentos, cresce, volta, e a gente também está muito conectado com a própria conjuntura, né? Se a gente pensar superestruturas, né? Elas influenciam diretamente não só como a gente vai pensar os passos, mas também a geração de trabalho e renda, as perspectivas de como fazer o financiamento desse trabalho e renda nos municípios está estritamente ligada com essa conjuntura, né? E aí eu vou emendar, eu acho que a gente está também se encaminhando aí para o final.
mas para colocar também uma questão de futuro para você, Gui, como você tem enxergado, mas não você tem olhado para o futuro em questões de tarefas, né? Mas como você imagina a nossa organização no interior e o nosso cinema no interior a partir da perspectiva e da experiência que vocês têm tido aí em Assis e na região? Legal, cara. Olha, eu acho que tem um caminho a ser construído com aprendizado, né, e assimilação de repertório, de experiências e daí por diante. Acho que não tem como pular isso, e considerando que a gente está numa jornada recente, historicamente, né, a gente tem muito a experimentar, a construir sem ansiedade, né, a aprender e desenvolver mecanismos diversos, seja de produção ou de financiamento, etc., que sejam muito próprios dos territórios, né. Acho que o interior ele tem um caminho de desenvolvimento de um próprio modo de fazer, que a gente ainda não sabe qual é exatamente, mas a gente está experimentando, e o fato de estar experimentando nos leva para lugares onde que quem só está reproduzindo não vai, né? Acho que isso tende a nos levar para caminhos erráticos e acertar também ao mesmo tempo e assimilando experiências, né? Eu falo, puxando de novo o último longa aqui, eu Não Nasci para Essa Cidade. Foi um longa que pela primeira vez a gente conseguiu fazer um filme num ambiente mesmo saudável e de solidariedade, de companheirismo entre as pessoas, de integralidade, onde os conflitos possíveis se resolvem na conversa, no olho, e isso não é só uma questão de vibração ou de subjetividade diversa, não, isso também é objetivo, todo mundo estava ganhando igual, sabe, e isso altera as relações também, né, e a gente conseguiu igual, com diferentes... com pequenas oscilações entre pessoas de cabeça de equipe e entre assistentes. Mas foi uma experimentação, assim, que a gente já vinha trazendo de outros projetos, mas que dessa vez bateu e, caramba, foi uma experiência que produziu uma memória, assim, afetiva e construiu laços, assim, entre pessoas que até hoje a gente fica até no receio, caramba, será que a gente vai fazer isso de novo, assim? Porque foi realmente, a gente experimentou uma coisa foda, algo que a gente acredita real, uma perspectiva da economia solidária no cinema, pessoas que vieram de fora para filmar aqui, entenderam o território, entenderam que existem outros modos de fazer e se encantaram com isso também. Então, acho que assim, estou citando por vários motivos, por entender que sim, o processo histórico, o aprendizado, ele nos leva a algum lugar, aqui nos levou a algum lugar e que a gente se orgulha muito hoje, assim, dessa realização especial, mas também ele encanta e atrai outros olhares que num primeiro momento não enxergariam valor nisso, mas que acham, é aquela coisa, né? Se existe uma hegemonia mesmo, um paradigma, digamos, e não existe contestação, aquilo ali é só o que existe. Se existe, se testa e se prova uma outra forma de fazer, cara, isso aqui fica muito abalado, né? Caramba, isso, né? Existe outra forma de fazer que funciona, sabe? Filmamos em ciminha, cumprimos todas as diárias, não perdemos, o filme foi bem realizado e com as pessoas se gostando, se respeitando, etc. e tal. Então, acho que à medida que a gente consegue construir marcos de outro cinema, né, a gente finca estacas e dali para trás a gente não volta, né? Então, para onde a gente vai? Para onde a gente vai e tudo mais. Então, acho que qual que é a próxima, né? Como que a gente aprimora? E eu acho que o cinema interiorano, aqui a nossa experiência, entendo que ela é expandida também aos demais interiores do estado e do Brasil, ela tende a construir essas marcações, né? Experimentamos aqui, deu ruim, tá ligado? Não vamos mais para lá.
mas aqui nesse projeto acertamos, caramba, isso aqui a gente não pode mais perder, sabe? Vamos pro próximo, puta, aqui também a gente vai errar, não vai mais, mas pro próximo não. A gente tá caminhando, né, de uma maneira sólida, experimentando, testando, e dessa maneira construindo outros modos de fazer. E eu acho que isso o modo de fazer se reflete na estética, na linguagem, na carreira que o filme vai ter nos festivais, no impacto social que tem, no envolvimento da comunidade, que tem um efeito multiplicador, porque o envolvimento da comunidade gera outras oportunidades, né? Seja de financiamento, seja de parcerias, etc. Né? À medida que o cinema dessas comunidades ele é bem visto, ele está na boca das pessoas, as pessoas estão vibrando com ele, o poder público já olha de outra forma também, né? E aí também a gente já vai diversificando fontes de financiamento. Então acho que a gente tem um futuro de experimentação, mais do que uma soberba, uma visão do tipo, putz, não, vamos elaborar uma ideia aqui, executar, isso aqui vai ser foda e vai ser inovador pra caramba e tal. Acho que a gente tem um caminho de experimentação que precisa de pé no chão mesmo, e trabalho, né, e acertos e erros, mas é uma trilha diferente, né, que nos leva a outros lugares diferentes daquele que a indústria já construiu, e se a gente está indo para outros lugares, a gente está construindo algo inédito e relevante, né? Então, entendo que esse caminho nosso vai ser relevante se a gente experimentar, testar, errar e acertar, né? Bom, então, acho que tem uma horinha que a gente está falando aqui, acho que a gente já pode ir encerrando. Gui, queria te agradecer novamente pelo aceite aí, por estar com a gente. Antes da gente terminar, acho que o Luiz está por aí, Luiz Áureo, quer dar uma palavrinha? Ou não também. Ou não também, enfim. Querem falar mais alguma Parabéns coisa aí, antes da Luiz. gente encerrar? Dá um parabéns pro Luiz aí, né? Papai, pô, que coisa massa. Inclusive, o Luiz teve uma experiência de formação. Ele foi fazer o curso de direção de arte nos cursos continuados aí no Polo. Ó, que legal. Ele teve aí. Eu lembro do Luiz, então. Agora eu conectei. Eu lembro do Luiz. Massa. Eu queria só acrescentar aí, eu acho que esse compartilhamento dessa tecnologia que vocês desenvolveram aí, né, desse processo todo, é fundamental para a gente como um gás inicial para dar para o Polo, para a gente, né, uma inspiração de possíveis caminhos, né, por mais que compartilha a trajetória de vocês, a gente vai ter uma outra história aqui, né, um outro enfrentamento, umas outras dificuldades, mas é muito legal ver que é possível, né, que é super possível a gente estar caminhando e galgando trajetórias assim semelhantes, e que a gente vai, é muito possível a gente estar conquistando e trabalhando com o que a gente vai, com o que a gente gosta, né, com o que a gente sonha, né. Então eu acho que é muito legal toda essa troca que a gente teve aqui. Massa, Gui. Eu acho que se retroalimenta essa troca também, né? Porque a experiência de vocês nos enriquece, da mesma e vice-versa. Eu acho que nessa medida a gente vai se fortalecendo, e se a gente puder assimilar outras experiências, né, para de repente socializar aprendizados e avançar etapas de uma forma ou mais saudável, ou mais rápida, ou mais, né, do que a gente avançaria sozinhos. Pô, já é um grande avanço. Gui, uma pergunta mais, não sei se técnica, mas desde o primeiro momento vocês tiveram o CNPJ como cooperativa ou como uma associação? Assim, não foi... assim, de vocês tiveram empresa, uma formalização, vocês tiveram ou não? De empresa produtora, a gente formalizou uma cooperativa de trabalho. Em 2024... se não me engano, a gente começou a flertar com uma associação, porque a cooperativa ela tem uma questão de taxação
de uma alíquota muito alta. Então, tem uma alíquota direto na fonte ali para as pessoas que trabalham, de que chega a quase 20%. E é complicado, né? Mas ela é uma escolha política, no fim, sobre o modo de trabalho cooperado, né? E a gente foi entendendo isso aos poucos, porque ao mesmo tempo que está trabalhando num modo cooperado, é sobre uma escolha mesmo política de organização do seu trabalho, né? Que tem uma relação com uma perspectiva histórica de trabalho cooperado, né? E também uma multiplicação de esforços à medida que, vai reter mais imposto. Porém, vai ter mais trabalho. Então, ganha no giro, ganha no volume, né? Então, para os editais, por exemplo, a cooperativa não tem limite de inscrições, os editais do Estado. Então, você pode ir de contemplar, para ser contemplado também, né? É algo que está mudando, estão tentando restringir cada vez mais, mas agora muitos projetos não estão aceitando mais MEI, por exemplo. Então, já a cooperativa também resolve essa questão, né? Enfim, acabamos por seguir enquanto cooperativas. A gente ainda mantém MEs também de pessoas que compõem a cooperativa para situações específicas, mas flertamos com a associação, voltamos para a cooperativa. O nosso CNPJ é esse. E isso também, de alguma forma, facilitou com conexões sei lá, com instituições políticas e privadas para alguma coisa, na forma de financiamento, ou você acha que nada a ver? Não, com certeza. Acho que o terceiro setor, no geral, ele pode realizar parcerias de execução de política pública ou parceria com o próprio setor público, no geral, coisa que uma empresa não pode, né? Convênios, em especial. Então, a cooperativa de reciclagem tem um convênio com a prefeitura de que ela é responsável pela coleta de resíduos no município. Da mesma forma, falando, uma associação, uma cooperativa pode ter um convênio de gestão de um cinema público, por exemplo. Então, ter um CNPJ do terceiro setor é fundamental. Acho que o que diferencia se vai ser uma associação ou uma cooperativa, por exemplo, é o regime de dedicação mesmo à entidade. Uma associação, geralmente mais vinculada ao associativismo, né? Geralmente não é o que sustenta as pessoas que estão vinculadas ao projeto. As pessoas podem até gerar trabalho, renda e tal, mas tem uma lógica de socioativismo, né? Ou de uma participação que ela é mais pontual ou não necessariamente responde a uma rotina de trabalho cotidiano. A cooperativa, ela é um trabalho cotidiano mesmo. Acho que é uma diferença aí. Massa, valeu. Bom, pessoal, então vamos encaminhando aqui para o nosso encerramento. Quero agradecer novamente meus companheiros de caminhada aqui, Marcos, Guilherme e Luiz. Agradecer você, Gui, por essa fala inspiradora, por ser nosso parceiro desde sempre. Obrigada às meninas intérpretes de Libras também. Lembrando que essa é a primeira de 4 consultorias que o Polo Audiovisual do Noroeste vai oferecer como contrapartida. Em breve teremos as nossas portas abertas, então convido a todos a conhecerem e participar dessas nossas atividades e nos encontramos na próxima. Maravilha, muito obrigado, gente. Foi um prazer falar com vocês. Desejo a maior sorte do mundo, boas vibrações, muita unidade, solidariedade, força, parceria para tocar esse projeto. Sou entusiasta e estou vibrando junto com vocês aí. Vamos que vamos. Que massa. Valeu, gente.